Apesar de ser uma cidade nova, Goiânia já possui alguns mitos. Um deles aponta que o seu traçado original segue a tendência Art Deco. Outra ideia é de que o centro da capital foi desenhado buscando uma relação com o manto de Nossa Senhora, a padroeira do Brasil. Mas isso foi mesmo pensado pelo arquiteto e urbanista Atílio Correia Lima, contratado pelo governo de Goiás para desenhar a nova capital? Quem pode responder estas indagações é a também arquiteta e urbanista Ana Maria Diniz, ela que é autora do livro Goiânia, Atílio Correia Lima, Ideal Estético e Realidade Política. Olá, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu, eu agradeço o convite por estar aqui e poder esclarecer um pouco da nossa história. Correto. Ana Maria Diniz é pós-doutora em História pela UFG e doutora e mestre em Arquitetura pela Universidade de Brasília. É pesquisadora pela mesma instituição e também pela Universidade de Paris. Atua profissionalmente no escritório que leva o seu nome. Ana Maria, quem foi Atílio Correia Lima, o arquiteto e urbanista que traçou as primeiras linhas de Goiânia? Bom, Atílio Correia Lima, ele foi um arquiteto e urbanista, teve sua formação enquanto arquiteto na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e ganhou um prêmio de viagem por ter se destacado na turma de 1926. E esse prêmio possibilitou, então, ele cursar urbanismo no Instituto de Urbanismo da Universidade de Paris, onde ele esteve durante os anos de 1927 a 1930. Ele teve várias experiências em Paris, não só cursando urbanismo, mas também trabalhando num grande escritório da época, que era de um urbanista expoente, o Agache, e também outras experiências na área de sanitarismo, que naquele momento era muito importante, na reconstrução de cidades arrasadas pós-Primeira Guerra Mundial. Tá, ele esteve em Paris até 1930. Em 32 ele já estava aqui nesse cerradão aberto, fazendo demarcação, estudando o que seria a nossa cidade hoje, Goiânia. Como é que ele sai de Paris e 2 anos depois está aqui? Exatamente. É muito importante dizer que o Atílio foi escolhido pelo interventor, pelo Ludovico Teixeira, pelo fato do interventor desejar uma capital moderna. Ele queria que essa nova capital fosse uma contraposição à cidade de Goiás, né? No discurso, né? Era colocar a antiga capital como uma capital ultrapassada, onde as oligarquias elas seriam deixadas naquele território e no novo território nasceria um novo homem. Essa utopia ela ia de encontro aos ideais também do Atílio enquanto um arquiteto modernista. Então ele foi escolhido tanto pela sua capacidade técnica, ele é o primeiro urbanista brasileiro de formação acadêmica, então é importante enfatizar que até então as cidades elas eram pensadas pelos engenheiros militares ou os médicos sanitaristas. Então, o urbanismo é uma ciência nova que acontece após a Primeira Guerra Mundial, no sentido de repensar o espaço urbano enquanto um espaço social. Então, essa chegada aqui nessa novo espaço que seria implantado a nova capital de Goiás, é realmente surpreendente ver as imagens do Atílio em Paris,
um ano antes, e depois ele nos acampamentos, morando numa casa que era praticamente um barracão de madeira. E ele trouxe a família, inclusive. Ele trouxe a família, a esposa, a Olga Fernandes, e o filho Bruno, que devia ter pouco mais de 5 anos. Inclusive, eles foram fontes para a sua pesquisa, né? Sim. Como é que foi? Você foi lá no Rio de Janeiro? Sim. Então, foi muito importante porque eu percebi, logo que eu comecei os estudos, que existia uma contradição entre alguns trabalhos que afirmavam que Goiânia era uma cidade planejada e que o estilo escolhido pelo arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima era o Art Deco. E eu quis investigar e só foi possível poder recontar essa história pelo acervo, pelas fontes primárias. Então eu estive com a família no início do meu mestrado, em 2005, e essa relação, ela passou... Lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela passou a ser uma relação afetiva, inclusive, eu mantenho contato permanente até os dias de hoje. Então, o Bruno Corrêa Lima é o filho, ele também é um arquiteto urbanista, aposentado, né, pela UFRJ, e a neta, que é a guardiã desse acervo, né, valioso, que é a Raquel Corrêa Lima. Ela é uma museóloga do Museu Nacional. Polêmica. O que Atílio traçou, pensou de Goiânia? O que foi que ele pensou, o que ele traçou e o que sobrou? Quase nada. Então, o mito, já que você colocou assim inicialmente, realmente nós somos uma jovem capital que foi construída, vamos dizer assim, sobre vários conflitos políticos, por isso que meu trabalho fala do ideal estético em contraposição à realidade política. Houve um desejo de planejar uma cidade com os paradigmas da escola francesa de urbanismo, e, no entanto, esse planejamento, logo no início da implantação, ele teve um desvio de percurso por conta das questões políticas, né? Pode-se dizer isso, e também econômicas. A especulação imobiliária, ela tem origem logo no início da nossa capital. Explica melhor isso. Atrapalharam o trabalho do Atílio? Como é que foi? Quem fez isso? Com certeza, porque o Atílio, ele vem com todos aqueles ideais, né, de um arquiteto e um urbanista do período moderno. Aquela história de um novo homem, de uma nova sociedade. Exatamente. E realmente, nesse período, os modernistas, eles acreditavam que um novo lugar onde a questão da estética e também da higiene desse lugar poderia ter um impacto sobre a forma do homem ser, né? Então, o estilo que o Atílio escolheu para Goiânia, vamos dizer assim, na arquitetura, ao contrário que é dito, não foi o Art Deco, foi o modernismo. Ele teve, durante o período que ele esteve na França, em Paris, ele teve um colega, um arquiteto russo, do construtivismo russo, o Bertoldo Lupequim, que pôde ensinar ao Atílio a técnica do concreto armado. Então, Goiânia foi uma experiência, um canteiro de obras em larga escala, da aplicação das técnicas do concreto armado. Por exemplo, para a gente visualizar, vamos pegar mais o miolinho. Sim. Dê um exemplo de uma obra que é Art Deco e outra modernismo. Por exemplo, o Palácio das Esmeraldas. Não, então, eu acho curioso, né? Meu trabalho começou exatamente por isso, porque eu queria investigar esse título que foi dado a Goiânia, a capital nacional do Art Deco, porque eu via contradições.
como que eu posso afirmar e dar uma unidade a uma arquitetura sem conhecer como ela foi construída, sem conhecer quem fez a cidade, né? Então, sabendo que o Atílio era o idealizador da cidade e também da arquitetura, eu me aprofundei nesses estudos. A intenção da cidade, enquanto traçado, ela é uma cidade que espelha toda a formação dele na Escola Francesa de Urbanismo. Então, esse desenho é um desenho que remete ao Renascimento, onde a escola francesa, no período pós-guerra, vai buscar esse desenho para fazer uma marca nessas colônias francesas que foram dominadas. Então, há um desenho urbano de marca de domínio mesmo. Então, o Atílio traz, e é muito coerente esse desenho naquele momento histórico, porque o que nós temos? Avenidas que convergem para uma praça do poder. Então, esse desenho, ele reforça esse poder do interventor. Coisa mais um regime autoritário. Exatamente. Da mesma forma que aconteceu, né, nas colônias francesas no pós-guerra, na Primeira Guerra Mundial. Então, quando você me pergunta qual o desenho da arquitetura, o prédio do palácio, no próprio plano diretor entregue pelo Atílio, ele descreve como ele deixa essas obras, grande parte delas inacabadas, né, como o Grande Hotel. E há uma distância quando a gente percebe nos desenhos, porque eu tive acesso e tem na publicação, o Atílio, ele superestimou a capacidade técnica de materiais e mão de obras local. Então, ele projetou edifícios com panos de vidros, vãos extensos, o que ainda aqui no Brasil e na região não era possível executar. Então, o que nós temos na praça é uma adequação, não são prédios que têm um estilo, é uma adequação de uma intenção modernista. Por isso que também não posso dizer que é Art Deco. Perfeito. No próximo bloco, eu queria saber essa história do manto de Nossa Senhora. É verdade ou não? Mas depois do intervalo, tá ok? Ok. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conversa com a arquiteta e urbanista Ana Maria Diniz, ela que é autora do livro Goiânia de Atílio Correia Lima, Ideal Estético e Realidade Política. O livro fala sobre o primeiro idealizador de Goiânia, aquele que traçou os primeiros desenhos da nossa capital. E ela mostra que a Goiânia que vivemos hoje não é aquela Goiânia que Atílio pensou. No bloco anterior eu te perguntei, o manto de Nossa Senhora, Praça Cívica, Araguaia, Tocantins e Paranaíba, é lenda? É lenda, com certeza. Esse é o imaginário coletivo quando a gente vê uma sociedade predominantemente católica que busca seus símbolos na cidade. Enquanto as cidades coloniais, nós temos sempre a igreja na praça central, do lado da prefeitura, seria, né, natural que, ao planejar a cidade, a gente teria a catedral ali na Praça Cívica, e o que não aconteceu. E esse acontecimento, vamos dizer assim, ele foi marcado pela ruptura da Igreja Católica pelo Ludovico, logo no início. Por que teve essa ruptura? Essa ruptura ela se deu porque quando Pelo Ludovico formou a comissão para a escolha do lugar, a presidência foi dada ao arcebispo de Goiás, Dom Emanuel. E a igreja, ela tinha interesse
que o local da implantação da nova capital acontecesse em Bonfim, hoje Silvânia, porque ali já existia alguns edifícios, né, escolas, seminários católicos. Seminários. E Dom Emanuel, ele tinha certeza que o voto dele seria um voto nesse sentido, né? E, no entanto, esse voto foi vencido e o local escolhido foi a região de Campinas. E durante todo o governo do Pedro Ludovico, essa cisão entre Estado e Igreja, ela é vista no espaço urbano, né? Então, o inconsciente coletivo procurou um símbolo que fosse o símbolo religioso. E nenhum papel do Atílio que você pesquisou tinha nada falando que fosse o manto? Não, não. De forma... Não, inclusive, quando a gente compreende o que é nos paradigmas da Escola Francesa de Urbanismo, é exatamente esse traçado. A Praça do Poder, as avenidas que convergem, né? E não há nada, até porque o Atílio ele era um ateu. Né? Perfeito. Agora, ele esteve aqui de 32 a 35. 32 antes mesmo do decreto do interventor definindo que seria essa região. Ou seja, reforça o que você falou, que tinha que ser aqui, pronto e acabou. Ok. A história conta hoje que os irmãos Coimbra Bueno, eu vou usar essa expressão, passaram a rasteira nele. Eu tô assumindo essa expressão. Mas no seu livro tem 2 trechos que eu acho polêmicos. Vamos a esses trechos. Goiânia pouco tem da cidade que foi originalmente planejada, já que as modificações introduzidas fragmentaram a cidade. A lógica urbana que existia na Goiânia de Atílio foi substituída por várias colagens à medida que os Coimbra Bueno lotearam a cidade segundo seus interesses econômicos. O processo sórdido de apropriação intelectual dos planos de Goiânia pelos engenheiros Coimbra Bueno. Não se trata de adjetivar os Coimbra Bueno como vencedores ou vilões. São os documentos em fontes primárias que atestam as ações e as práticas empreendidas pelos engenheiros durante a instalação da nova capital de Goiás. Você bateu forte aí. Por quê? Sim, o que houve logo no início, a atuação dos irmãos Coimbra, ao olhar de hoje, né, porque a história... Quando a gente tem uma distância, a gente não pode esquecer que existe um outro contexto naquele momento. Então, a atuação dos irmãos Coimbra, ao olhar de hoje, ela parecia muito promíscua, porque eles foram contratados pelo Estado para serem os fiscais das obras. Eles tinham uma empresa que vendia os lotes na capital, que na época era o Rio de Janeiro, e recebiam em pagamento pelo trabalho, né, desenvolvido na capital, também em terrenos. Então, ficou uma situação... Eles eram fiscais deles mesmos. Eles eram fiscais deles mesmos. E há um momento que eles percebem que eles deveriam, para ter esse poder sobre a cidade, eles fazem uma carta ao Pedro, questionando a capacidade do Atílio em ser o único urbanista que pensava a cidade, e que para isso era importante que existisse uma comissão. Como o Atílio já estava no final do trabalho e que muito desgastes, porque o escritório depois ficou no Rio de Janeiro, então ele fazia essa viagem, ele até descreve a distância, né? Ele acha por bem finalizar os trabalhos, entregar o plano, e com isso os Coimbra Bueno passam a ser também os projetistas da cidade, além dos construtores. E o que há é que no momento que eles têm esse contrato, eles passam a modificar todo o traçado da cidade. O que eles não alteraram eram somente as avenidas que já estavam
pavimentadas, que é a Avenida Goiás, que no plano chamava Pedro Ludovico, mas foi todo alterado, o traçado do setor sul, do setor oeste. Cita um exemplo aí, o setor sul e o setor oeste são bairros antigos e tradicionais. Sim, no traçado do Atílio a gente pode perceber que existia uma sequência numérica e por isso que ele numerou as ruas, porque essa cidade que nós vivemos hoje não há sequência nenhuma. Então, há uma sequência numérica, o traçado do setor sul segue a topografia, diferente do bairro Jardim, que foi implantado depois, com a assessoria do Armando de Godoy. Então, há uma outra cidade que foi fragmentada e foram colagens sobre o plano original. Eu quero voltar um pouquinho. Você comentou que o Atílio era ateu. E politicamente ele era comunista, alguma coisa assim, mais à esquerda? Sim, nas cartas, na minha tese de doutorado, que foi feita a partir das cartas que ele trocou com o pai durante o período que ele teve em Paris, ele fala muito sobre a Rússia, né, naquele período pós-revolução, e ele é entusiasta do comunismo, porque ele vai falar do desenvolvimento técnico e cultural daquele país. E como ele teve o Bertolt Lubeking como colega, que era russo, né? Que era russo, ele tinha essa admiração, e principalmente porque naquele período foi um período muito importante dentro da arquitetura, por conta das técnicas de construção. A engenharia, ela teve que dar uma resposta rápida à reconstrução de habitação social. Uhum. Então, a Rússia e a Alemanha, elas deram essa resposta. Então, o Atílio, ele admirava e, inclusive, numa das entrevistas que eu fiz com o Bruno, ele conta, porque ele lembra dessa passagem, quando o Atílio volta para o Brasil, que já é pós-Revolução de 30, Getúlio Vargas, ele veio com um container carregado de livros e quando ele chegou aqui, muitos foram queimados por medo de ser, Bom, a ditadura Vargas simpatizava com o nazifascismo, né? Exatamente. Então, havia esse medo. Exatamente. Agora, o Atílio foi embora daqui em 35, ele morreu novo, 41, 42 anos. O que ele fez depois que ele foi embora de Goiânia até a sua morte em um acidente de avião? Então, por ele ter esse destaque enquanto primeiro urbanista brasileiro de formação, ele traz a disciplina de urbanismo para a Escola Nacional de Belas Artes. Ele é o precursor e por isso nós, arquitetos e urbanistas, temos essa dupla atribuição, que não é muito comum em outros países. Ele, então, em 37, ele ganha um prêmio por um projeto, que é a Estação de Hidroaviões do Rio de Janeiro. Ele desenvolve o projeto da Cidade Industrial de Volta Redonda. A gente pode afirmar também que ele é um urbanista do período Vargas. Os grandes projetos desse período foram desenvolvidos pelo Atílio. No final vamos dizer assim, dos últimos anos, ele era realmente um arquiteto que produziu não só arquitetura e urbanismo, mas também paisagismo. Ele trabalhou para famílias, né, nobres, vamos dizer assim, empoderadas, tanto no Rio de Janeiro quanto São Paulo. Então, ele fez a residência da família Roberto Marinho e também da família Matarazzo. E, no final, no último ano, ele estava com um projeto de habitação de interesse social em São Paulo e foi voltando
vamos dizer assim, de uma visita técnica em São Paulo, ele falece num acidente de avião. O nosso tempo está estourando, mas eu não posso deixar de pedir para você falar, mesmo que seja rapidamente, Sim. dessas duas obras aqui, o Itinerário Pioneiro do Urbanista Atílio Correia Lima. São 2 volumes que você fez sobre a pesquisa de Atílio. Sim, essa publicação é uma publicação que foi patrocinada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, é a minha tese de doutorado. Então, eu falo da trajetória do Atílio na Escola Nacional de Belas Artes e no período que ele morou em Paris. Então, o primeiro volume é o volume da tese e o segundo são as cartas em facsímile. Perfeito. Para quem quiser pesquisar mais o tema, eu que adoro esse tema, vou me debruçar. Te agradeço muito, parabéns pela pesquisa. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.